Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus. Estou muito feliz de estar aqui com o pastor Domingos de novo. Tem muito tempo que eu não vejo o pastor. Que Deus abençoe. Sempre estou acompanhando as lives lá da igreja. Deus abençoe cada um dos irmãos, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, eu estou muito feliz, muito alegre. Nós estamos todo mundo reunido, amém? Irmãos, eu ia pregar em Mateus capítulo 25. O Felipe veio comigo e não sabia. Deus é fiel, né? Deus é fiel. Isso está acontecendo direto, porque sempre quando eu preparo, Deus fala assim, não é o que você prepara, é o que o meu Espírito quer falar com a noiva. Amém? Vamos fazer mais um minutinho de oração. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Feche suas olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, eu te glorifico e te exalto nessa noite, Senhor. Pai, por estarmos aqui diante da tua santa e gloriosa presença. Deus, tome nas mãos a minha vida, a minha alma, Senhor. Deus, que eu venha ser direcionado pelo teu Espírito Santo da verdade. Pai, para pregar a tua santa palavra, Senhor, aos corações nessa noite, ó Pai. Ó Deus, através de quando eu estiver pregando a tua palavra, que o Senhor possa curar cada vida, que o Senhor possa sarar, meu Deus, a cada ferida, Senhor da glória. Pai, repreendendo, ó Deus, toda obra de Satanás, ó Pai, todo rigor lançado contra a tua igreja, Senhor. Deus, cuida de nós, ó Pai, cuida da direção dessa igreja. Pai, toma em tuas mãos poderosas, Senhor, a minha vida neste altar, Senhor amado. Ó Deus, eu dependo do teu poder, do teu Espírito, ó Pai. Pai, para te glorificar, Senhor, em santidade, Senhor amado, Deus poderoso. Ó Deus, porque de mim mesmo não posso fazer nada, Senhor. Ó Deus, das minhas palavras eu não posso fazer, ó Pai, mas eu creio que o teu Espírito Santo, ó Deus, há de ecoar nesta noite, ó Deus amado, com gemidos inexprimíveis, ó Pai. Ó Deus querido e poderoso, olha para a tua igreja nessa noite, com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, ó Deus querido. Pai, estou aqui, Senhor, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a sua, Senhor da glória. Eu não olhei as dificuldades, eu não olhei as dores que estou passando, as angústias que estou sofrendo, mas estou aqui, Senhor amado. A tua noiva se encontra, ó Deus, para te glorificar, Senhor, para exaltar o teu santo nome, porque perto o Senhor está vindo para buscar a noiva, Senhor da glória. É uma noiva lavada, remida pelo teu sangue. Eu não venho falar nada de mim, Senhor, mas o que o teu Espírito colocar nas minhas palavras, assim eu falarei em nome de Jesus. Está ali o irmão Felipe da Assembleia de Deus, está ali a Eliane, a bênção do Senhor, veio junto comigo. Deus abençoe cada um de vocês. Irmãos, a gente nunca fica despreparado, não é verdade? No caminho eu já vim pensando, falando com Deus. Eu sabia que isso ia acontecer, que Deus ia mudar a mensagem. Você que trouxe a Bíblia, abra ela comigo no livro de Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Sétima carta à igreja de Laodiceia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Deus santo. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu sei as suas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que seja frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e nada tenho falta,
E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te riquezas e vestes brancas, para que tampe a vossa vergonha e a tua nudez, e que unja os seus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos eu amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pode ser sentado. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Glória a Deus. a carta do Apocalipse foi concedida a João na ilha de Patmos. Observe que João, lançado naquela ilha, porque sofreu o testemunho de Jesus e viveu a fiel palavra de Deus. João era um apóstolo do amor, é uma coisa que está indo embora no meio do povo de Deus, porque naquela época todos que sofriam pelo testemunho do Evangelho, todos que sofriam por pregar a palavra de Deus, alguém queria apontar, alguém queria os acorrentar, alguém queria os excluir. E eu fiquei lembrando que quando os discípulos vão passar lá na cidade de Antioquia, em Atos capítulo 11, versículo 26, quando eles vão passar, alguém vai olhar para eles e vão dizer: eles são cristãos, é porque eles eram um povo diferente, eles estavam numa terra corrompida, mas era um povo diferenciado, era um povo que adorava Deus em santidade, era um povo que tinha amor nas suas vestimentas, era um povo que tinha amor nas suas atitudes, era um povo que tinha amor quando pregava a palavra. Acredito eu e conjecturando eu que quando aqueles apóstolos, os apóstolos de Cristo, pregavam a palavra naquele tempo, eles pregavam com uma direção, e a direção era de salvar as almas, a direção era de curar as vidas naquele tempo. João, quando é lançado naquela ilha, observe no capítulo 1 do livro de Apocalipse, João foi lançado lá porque ele era uma testemunha de Jesus nessa terra. João pregava a verdade. João não queria saber o que ia acontecer com sua vida, porque ele sabia do que o Lucas tinha dito no livro de Lucas capítulo 12. Ele sabia o que estava escrito lá, direcionado pela boca de Jesus, que a gente não tem que temer os homens, que só pode matar o corpo e nada mais, mas antes a gente tem que temer aquele que pode matar o corpo e lançar a alma do homem no inferno. Eu vim te trazer uma notícia nessa noite, você que gosta de pregar uma mensagem de autoajuda para ajudar a gente na igreja. Gente, na igreja a gente não pode ajuntar, porque a Bíblia vai dizer no livro de Mateus capítulo 6, não ajunta na terra, porque a terra vai passar, mas antes ajuntemos ao dos céus, porque o céu permanece, a minha vontade permanece. Se você ajunta na terra com a cosmovisão teísta terrena, vocês vão ficar onde vocês estão ajuntando, mas se você ajuntar nos altos céus, o céu te contempla, porque você vai ser um ser celestial. Você vai estar na terra, mas você não é da terra. Você está aqui, mas você não é daqui. Você veio para essa terra, mas você não vai participar dessa terra, porque tem ruas de ouro nos esperando, tem mano de jaspe nos esperando, tem um maná vivo no último dia nos esperando, tem um cordeiro de Deus, tem as costas de Cristo, tem a luz de Cristo, que não precisa a gente caçar luz na terra, porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse capítulo 19 que a santa cidade, ela não necessita de luz, porque a luz de Cristo, ainda que seja trevas naquele dia, a luz de Deus vai iluminar todo crente que tem azeite na lamparina, no último dia ele enxerga o chão. Sabe por quê? Porque o salmista diz no Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os teus caminhos. Então a igreja de Deus não precisa de mel, a igreja de Deus precisa de azeite, e quem tem azeite tem palavra para alcançar a vida eterna.
começar a descrever aquele que ele viu lá na ilha de Patmos. Ele começa a ouvir uma grande voz atrás dele, porque era a voz como um som de trombeta. Ele olha para os pés daquele ser e vai ver que os pés deles é como um latão reluzente. Ele vai olhar para a sua face e vai ver que a sua face é como o sol que brilha ao meio-dia. Então, quando eu começo a liberar as palavras para João estava no Espírito, e essa mensagem falou muito comigo, porque se o crente estiver na carne, ele não tem palavra de vida eterna, porque se o crente estiver na carne, ele está vazio dentro da igreja. Mas aqui tem crente que tem azeite e recebe a revelação futura, e canta, as almas são libertas, e prega, as almas são salvas, porque quando o crente tem a palavra, ele tem a luz de Cristo na sua vida, ele prega em santidade, ele prega santidade, o namoro é santidade, o casamento é santidade, porque quando tem a palavra, a igreja é santa, a igreja é lavada, alguém aponta, mas quando Cristo olha, fala, a minha igreja persegue, mas a minha igreja é santa. Alguém aponta a minha igreja, mas a minha igreja está nos altos céus, ela não tem os homens, mas tem a mim. João começa a descrever, ele vai dizer, olha, os seus pés são como um latão reluzente, a sua face é como o sol do meio-dia. Eu não podia olhar para ele. Ele tinha 7 estrelas e os 7 castiçais. Ele andava no meio delas. E eu olhei e falei assim, quem pode desatar este livro juntamente com 7 selos? O ancião vai olhar para ele, pastor Domingos, e vai dizer, não chores, porque aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da igreja, que lava as minhas vestes. Ainda que eu estou errado, ele vem, me corrige, me lava, porque Jesus veio para curar, Jesus veio para libertar os cativos, Jesus veio para dar vida e vida com abundância, ele veio para desfazer a obras do diabo, Jesus veio nessa terra para morrer por mim, por você, a fim de que eu e você venha crer no Evangelho, venha crer na sua palavra, que nos últimos dias os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E quando a gente está no Espírito, a gente tem palavra de vida eterna. E quando a gente está no Espírito, os céus estão abertos. A igreja não gosta, está atacando pedra, mas o céu está aberto. Nós estamos como Estevão, alguém aponta, mas o céu continua aberto. A gente vê Cristo à direita de Deus Pai, intercedendo pela igreja. Jesus disse, olha, escreve tudo, João, que eu estou revelando, e desce na Ásia. Escreve o que está acontecendo agora, escreve o que aconteceu no passado, escreve o que vai acontecer no futuro, porque as minhas igrejas estavam corrompidas. As minhas igrejas eram, na verdade, tinha uma liturgia de um culto, mas não tinha eu no meio da igreja. Muitas igrejas estavam me cultuando pelo lado de fora. Observe que Jesus já está dizendo também no livro de Mateus, capítulo 24, que o sermão profético era em dias difíceis, dias como Noé, que o povo casava e dava em casamento. O povo era uma tremenda bagunça naquela época, até que veio o dilúvio e lavou a terra. Então esse tempo está chegando, onde uma igreja triunfante vai passar por cima, onde uma igreja não vai se dobrar Baal, onde uma igreja não vai se dobrar os costumes dessa terra, a costume de Jezabel, porque aqui tem Elias, que vai levantar os muros, que vai tampar as brechas, não vai deixar ela passar, porque se ela passar, vai acabar com a doutrina. Mas em nome de Jesus Cristo, Deus vai passar fogo nela aqui hoje. Crente de verdade vai ficar até o último dia, para a glória de Deus. Olha o que João disse quando ele chegou na igreja de Laodiceia. E ao anjo que está na igreja de Laodiceia, escreve no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Esta carta teve um destino, porque quando Deus falava naquele tempo com um rei, a carta que ele mandava, ou o profeta que ele enviava, era com um destino e um propósito.
Quando Deus levantava alguém para levantar e falar alguma coisa naquela época, quando ele falava assim, desce no arraial, porque eu quero abrir a sua boca no meio do povo, tinha um destino e tinha um propósito para aquela mensagem. Aqui a Bíblia diz que ele chegou ao anjo da igreja, e anjo no significado quer dizer mensageiro. Então quer dizer que essa mensagem foi direto para o anjo da igreja. E isso fala muito comigo, porque não começa lá da porta, começa do altar da igreja lá para a rua. É porque vai começar pelo anjo da igreja. É o anjo que ele sabe, ele está lá fora, mas sabe o que está acontecendo aqui dentro. Ele está lá fora, mas sabe se a igreja está em santidade. Eu vou pregar porque Deus está mandando eu pregar, então eu vou falar nessa noite. Ele falou assim, vai para o anjo da igreja que está em Laodiceia, porque eu vi uma bagunça na minha igreja. Eu vi que a minha igreja não tinha os meus padrões, por isso eu visitei a minha igreja, porque eu ainda quero salvar minha casa. O meu povo não vai ficar perdido por conta dos deuses da terra, mas é do Deus do Todo-Poderoso. Ele vai pisar na terra e expulsar todo o mal. Ele vai me libertar e te libertar nessa noite. Quem tinha duas vai ficar com uma, e quem tinha dois só vai ficar com um nessa noite, porque Cristo nos altos céus contempla a vida do crente. Ele viu, ele falou, olha, vai no anjo da igreja que está em Laodiceia e escreve uma carta. Era uma igreja bagunçada, mas ainda eles enviou uma carta para aquela igreja. É uma igreja que estava corrompida. Olha as características daquele ser que estão enviando. Isto diz o amém, a testemunha fiel, verdadeira, vírgula. Quer dizer que a testemunha ela é fiel e ela é verdadeira. Quer dizer que não tem mentira com Jesus. Quer dizer que não tem dubiedade de caráter com Jesus. Quer dizer que Jesus não atua com caráter dóbil. Quer dizer que Jesus não atua com caráter que está no mundo e está na igreja. Quer dizer que ele é verdadeiro. E João continua falando, ele é o princípio da criação de Deus. Ele está dizendo, João, eu sou o princípio de tudo, João. João escreve a carta, porque desde o início de tudo, eu já sabia tudo o que ia acontecer no final, João. Escreve e envia as coisas passadas, porque eu sei. Envia as coisas presentes que está acontecendo, porque eu sei. Escreve as coisas futuras, João, porque eu sei que a minha igreja está corrompida, João. Eu sei que a minha igreja está bagunçada. Eu sei que a mesma que dança na igreja, João, está dançando funk lá no mundo. Eu sei que a mesma que canta na igreja, João, está cantando lá no mundo, João. Eu sei que o mesmo que prega na igreja é o mesmo prostituto sem caráter lá no mundo. Eu sei quem é e quem não é, porque no último dia estão expostos. Ele falou, João, eu sou o princípio de tudo. Eu sei as suas obras. Saber é ter ciência de causa anotada. Ele tinha faculdade anotada e sabia. Ele falou assim, eu sei. Mas Jesus estava lá de fora e enviou a carta para dentro e sabia. Eu sabia o que estava acontecendo lá. João vai lá porque eu sei a sua obra. Ele vai dizer, vocês não são quentes, Laodiceia, e você também não é frio, Laodiceia. Tomara que seja crente ou frio. Eles estavam falando que os crentes lá não tinham identidade cristã. Eram crentes sem identidade. Eles não sabiam quem eles adoravam. Eles não sabiam se adoravam a Deus ou o diabo. Eles não sabiam se eles louvavam para Deus ou somente os lábios mexiam e o coração jamais esteve em Deus. Esta é a geração que nós estamos vivendo. Mas em nome de Jesus Cristo, Deus ainda tem profeta que prega a verdade. Deus ainda tem profeta que prega a verdade. Deus ainda tem um povo santo. Deus ainda tem um povo lavado. Deus ainda tem um povo remido que não vai dobrar os costumes da terra. Deus ainda tem um povo que obedece a palavra. Deus tem um povo ainda que prega a palavra como vida santa, como pregação santa, como louvor santo, como os lábios santos, porque Deus não quer saber se a igreja é bonita. Deus, para ele pouco importa se o seu hino é novo ou se o seu hino é velho. Deus, para ele pouco importa se eu sei cantar ou se eu sei pregar. Deus, para ele pouco importa se eu tenho uma boa
oratória, mas para Ele importa se eu sou santo diante dEle. Mas para o povo não importa. Mas se eu tenho santidade diante de Deus, Deus recebe o que eu faço, porque é de amor, é de coração. No último dia, o meu e seu coração vai estar exposto, e se a obra tiver sem amor, nós seremos julgados por aquilo que estamos fazendo. Se a gente está fazendo de aparência, Ele sabe. Se está comprando e pagando, Ele sabe. Se você tem dois namorados, Ele sabe. Se você tem duas namoradas, Ele sabe. Ele sabe se você é crente e lá no mundo você é outro. Ele sabe se você tem Facebook de solteiro e Facebook de casado. Ele vê as conversas na madrugada, porque no Salmo 139 a Bíblia diz que quando o salmista abre a boca para dizer, diz: Senhor, para onde eu partarei do Senhor e do teu Espírito e da tua presença? Antes dos meus ossos serem informes e serem entristecidos, tu já me sabia o que eu era desde o ventre da minha mãe. Se eu for aos céus, aí o Senhor está. Se eu descer as profundidades dessa terra, o Senhor sabe onde eu estou. Pode esconder do pastor e da igreja, mas do Todo-Poderoso, que tem os olhos como chama de fogo, e na tua boca tem espada de dois gumes, ninguém se esconde. Em Laodiceia tinha crente sem identidade. O que mais tem é hoje crente sem identidade. O crente é tudo menos santo. Hoje virou uma moda. Acabou de uma vestimenta espiritual, porque dentro da casa de Deus já tem lascívia. Dentro da casa de Deus já tem exposição do corpo. A coxa que tem que aparecer na igreja é aquela que está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Dentro da casa do Senhor já tem os costumes do mundo. Não estou falando de mulher, estou falando de homem também. Homem que faz a sobrancelha e risca a cabeça toda. Profeta não foi feito para ficar na manicure e pedicure. Profeta foi feito para marchar no meio dos demônios, subir no monte libertando as almas. Eu quero ver no último dia. A igreja está registrada no CNPJ, mas no último dia do Senhor, eu quero ver se o nosso nome está escrito no livro da vida. O negócio não é ganhar a terra e seus prazeres e ser ovacionado nessa terra, mas a gente ganhar os outros céus, porque Ele é tomado a força. É através de renúncia, é através de choro, é através de lágrimas de madrugada. Deus não quer que você rasgue as vestes, mas que rasgue o coração diante dEle. Deus não quer que você tenha lágrimas de crocodilo, mas que tenha um coração voltado a Ele em santidade. Glória a Deus. Ele falou assim: Laodiceia, você não tem caráter, porque você não sabe o que você quer. Ainda não tem um destino para eles. Eles não sabiam o que eles queriam. Se você não é quente e você não é frio, não tem problema nenhum a senhora ser fria, o senhor ser frio. Não tem problema nenhum que ele ser fervoroso e ser um crente mais frio, aquele que fica sentadinho no canto chorando. E se aquele que está pulando, mas você não tem um caráter. E Laodiceia, eu não consigo mexer com você, porque você não tem um caráter. E gente que não tem caráter, eu não posso trabalhar. Eu não tenho a liberdade de mexer com aqueles que não têm caráter diante de mim. Mas se você tem caráter diante de mim, eu vou operar na sua vida, transformar a sua casa, transformar os seus filhos, vou renovar a igreja, avivar a tua vida, eu vou avivar a tua fé. Mas se você não tem caráter, você vai ser um tambor batendo na igreja vazio. Mas em nome de Jesus Cristo, aqui tem crente que tem caráter, e Deus vai te renovar essa noite. Assim, porque és morno e não és frio e não é quente. Porque você, Laodiceia, estava na minha igreja e estava na prostituição. Você estava cantando na minha igreja e você estava lá na roda. E o salmista diz: não assenta no meio da roda
dos escarnecedores, porque hoje a noiva está vestida de noiva, mas o coração é de prostituta. A noiva tem o semblante de Abel, mas a atitude de Caim. A noiva está maquiada dentro da casa de Deus, mas está podre dentro de si. Mas nessa noite Deus vai limpar a tua alma com essa mensagem de autoajuda. Hoje a tua alma saiu do inferno e pousou nos altos céus, porque a Bíblia diz que todo aquele que está em mim, ele passou da morte para a vida eterna. Então a vida eterna vai pousar na tua vida, vai pousar na tua fé, vai pousar na tua casa, para a glória de Deus. Olha, Laodiceia, eu não posso mexer com vocês, porque vocês não têm um caráter. É dubiedade. Dubiedade. Duas adorações. Eles tinham duas adorações. Uma hora adorava a Deus, outra hora adorava o mundo, uma hora cultuava a Deus. E eu vim te dizer essa noite, o cargo que nós assumimos não nos dá garantia de salvação. Uma coisa é pregar para a igreja, outra coisa é subir para a igreja, outra coisa é uma coisa é a gente cantar na igreja, e outra coisa é a gente subir para a igreja. Você pode tomar ceia e prostituir, mas no último dia tu não sobe. Você vai à igreja, mas não sobe, porque não tem um caráter diante de Deus. Porque no último dia, quando ele abrir os livros, ele vai dizer para o anjo: vê se a identidade desse crente está lá, vê se tem anotado as suas obras santas diante de mim, porque eu não quero saber se ele está recebendo aplauso da terra, eu não quero saber se a terra está gostando dele, eu quero saber se o céu está recebendo, porque se o céu recebe, você pode fazer tranquila, se o céu recebe, você pode pregar tranquilo, porque a terra passa os seus prazeres, mas a Bíblia diz que aquele que persevera até o fim é salvo, para a glória do nome do Senhor. Ele falou assim: porque vocês são mortos. Laodiceia, você é morna, Laodiceia. Você cultua Satanás na minha igreja, Laodiceia. É porque está no meio do povo. Jesus disse que o povo perece por falta de conhecimento. Isso é a coisa mais interessante na casa de Deus, porque ovelha gosta de oração, palavra. Bode não gosta de oração e palavra, mas gosta de entretenimento. Então hoje tirando o púlpito e colocando um tambor. A mesma que está pulando lá fora nos quadradinhos, está dançando dentro da igreja. Mas por conta que não tem a visão espiritual, estão deixando o povo por conta de barganha, por conta de dinheiro. Mas Jesus falou: você acha que tu é rico? Rico é quem está nos céus. O pobre na terra tem lá nos céus. Aquele que sofre na terra, aquele que é angustiado na terra, aquele que é rejeitado aqui na terra, ele aceita nos altos céus. Porque eu não vim buscar quem tem muito dinheiro, eu não vim buscar quem tem muito ibope, eu não vim buscar quem tem muita vida aqui na terra, mas eu vim buscar um povo santo. Você tem dinheiro, mas tem que ter o coração no céu. Você tem muita propriedade, mas você tem que ter o coração nos altos céus. O dom que Deus te deu, ele não te dá garantia de você ser salvo. Uma coisa é Deus te dar prosperidade na terra, e outra coisa é você ser salvo lá nos altos céus. E o maior avivamento do crente é saber que os céus estão abertos, e quando Deus fala: eu vou avivar a tua casa, eu vou avivar a tua obra, é com a palavra de vida eterna, é começando a lavar as vestes, é começando a lavar a língua do povo, é começando a lavar as atitudes, é começando a lavar os pensamentos. Eu vou lavar a tua casa nessa noite, com a palavra que eu estou pregando nessa noite. O Espírito está ecoando na igreja, e ele falou assim: a palavra não vai voltar vazia. Onde ela está pousando, eu estou renovando. Onde ela está entrando, eu estou trabalhando pela minha misericórdia. Laodiceia, eu não te conheço porque você não tem uma identidade, Laodiceia. Olha o que Jesus falou. Todo mundo acha que está julgando essa igreja, mas aqui Deus está expondo a sua misericórdia. Porque eu estou enviando uma carta, porque eu não vou te perder. Eu vou te corrigir, mas eu não vou te perder. Eu vou te bater, mas eu não te perco, Laodiceia. Você vai sair do
do gabarito e vai entrar no meu projeto. Hoje eu vou tirar você do gabarito, Laodiceia. Você está aí, mas você não é daí. Você está numa terra corrompida, mas essa terra você não vai participar dela. Você vai morar nos altos céus, Laodiceia, porque você está saindo hoje do gabarito. Você está pousando no projeto, Laodiceia. E o projeto é lavar tua alma, Laodiceia. É te dar uma identidade cristã, Laodiceia. É te dar uma palavra de vida eterna, Laodiceia. Porque a mensagem de autoajuda todo mundo recebe. Mas a mensagem que manda endireitar a vereda, o povo fecha a cara. Mas pode fechar a cara, porque o céu está aberto. E a glória de Deus está aqui. Olha, Laodiceia estava dizendo: eu sou rica. Isso fala muito comigo, porque o dinheiro compra o carro, mas não compra saúde para dirigir. O dinheiro compra o livro, mas não compra o conhecimento. O dinheiro compra a roupa, mas não paga a depressão que você está, que não pode vestir. O dinheiro pode comprar uma paixão, mas nunca o verdadeiro amor. O dinheiro compra os prazeres da terra, mas aquilo que Deus pode proporcionar, o dinheiro não compra. E ela disse: rico sou. E Deus falou: você não é rica. Você acha que você é rica, mas o prazer que você está é passageiro, Laodiceia. O prazer que você está é morto, porque o prazer verdadeiro é o meu prazer. O meu prazer é a minha vontade, como Jesus disse para os discípulos: olha, quando você orar ao Pai, olha assim: Pai nosso que estás no céu, seja feita a sua vontade. Isso fala muito comigo, porque a vontade que permanece não é a minha. Mas em Romanos capítulo 12 e versículo 1, quando a gente presta um culto a Deus, quando a gente dá o nosso culto racional ao nosso Senhor, a gente pode exercer a boa, a perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Sabemos que Ele é Deus bem presente na hora da nossa angústia. Nós pode passar dificuldade, mas Ele é Deus presente. Nós pode passar luta, mas Ele é Deus presente. A gente pode estar no erro, mas Ele manda conserto para salvar tua alma, porque Ele não vai te perder, como Miqueias diz no capítulo 7, versículo 8, que Miqueias diz: ainda que tu veja eu caído, a minha alma não vai se abater, porque ainda que eu esteja nas trevas, eu vou olhar para os altos céus, porque o Senhor é a minha luz. Estava explícito que Ele queria salvar a Laodiceia. Ele disse: rico sou e estou enriquecido. Glória. E eu lembrei muito daquele jovem, Mateus capítulo 13, se eu não me engano, quando ele chegou para Jesus e falou assim: olha, vende tudo o que você tem e siga-me. Já que você acha que você é rico, dá tudo aos pobres e siga-me. Outro jovem também vai falar: olha, eu tenho tudo em depósito, eu vou dizer minha alma: come, bebe e folga, e agora tem tudo em descanso. O Senhor vai tratar do céu louco se pedir tua alma hoje, de quem será preparada. E eu fiquei pensando nisso. Para que a gente vem no culto se a gente não quer o arrependimento? Para que a gente vem na igreja se a gente não quer o Deus da igreja? Por que a gente vem buscar a cruz se a gente quer a sombra e não a cruz? Mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nós vamos sair da sombra e vamos sentir o peso da cruz. Você vai sentir o peso do chamado na tua vida, porque nessa noite Deus está levantando um profeta aqui. Nessa noite Deus está levando uma vida. Nessa noite Deus te levanta, te estende a mão para você, porque Ele é de socorro bem presente. Está na angústia, mas Ele te socorre. Está na doença, mas Ele te socorre. Está no meio da dificuldade, mas Ele não vai te deixar prostrado. Ele vai olhar nos altos céus, Ele vai buscar socorro e vai te ajudar nessa noite. Ele vai enviar os anjos para te sustentar. Você não vai tropeçar, você não vai cair, porque o Todo-Poderoso já mandou anjos para ficar em cima do altar e na porta e no meio da igreja, porque o diabo não vai fazer arruaça, porque o Todo-Poderoso já mandou fogo. Tu não sabes, Laodiceia, que tu és o miserável diante de mim. Tu não sabes quem você é.
porque diante de mim vocês não são. Eu, o Senhor disse, diante de mim, tu não sabes. Porque eu vejo o que a igreja não vê. Eu escuto o que a igreja não escuta. Eu vejo no vosso coração o que vocês não veem. Mas Deus é assim, em Romanos capítulo 2, versículo 15. Eu escuto ou vejo as obras escritas no vosso coração, para que no último dia eu venha os julgar. Então, se você pensa que Deus é açougueiro, Ele quer seu coração, meu santo e minha santa, para no último dia saber o que está escrito, saber o que está pensando, saber o que o ato racional está pensando e o coração está agindo. Porque quando o crente não tem palavra, ele age pela emoção. Quando o crente não tem palavra, ele não tem azeite. Porque o salmista disse que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem tem palavra tem azeite, e quem tem palavra está sendo renovado nessa noite. É somente quem aceita que o céu desce dos fogo. E não sabe que tu é cega e você está nula de cega. Eu te aconselho. Ele estava dando um conselho, pastor Domingos, para aquela igreja. Eu aconselho vocês. Olha a explícita misericórdia de Deus. Uma igreja que estava cultuando dinheiro, uma igreja que estava cultuando ibope, uma igreja que estava cultuando a eles próprios. E Deus falou assim: olha, eu vou enviar uma carta lá naquela igreja, porque eu não vou perder vocês. Você pode cometer o que for, que Deus não te perde. Deus te açoita, mas Ele não te perde, Laodiceia. Ele vai te dar uma identidade nessa noite. Ele vai tirar você do gabarito rasurado do diabo e vai te colocar nos projetos dele. Ele vai te colocar no altar para pregar a palavra. Ele vai te colocar no meio dos reis da terra como sacerdote santo diante da face dele. Ele vai levantar crente aqui nessa noite. O que está em nós do que aquele que está no mundo. O que está no mundo quer corromper a igreja, mas o que está na igreja é bem maior que está neste mundo perdido. Mas em nome de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso desceu aqui hoje para falar comigo e com você e também. Hoje Ele vai ter um secreto com você. Hoje Ele vai te dar vestes brancas, Laodiceia. Ele vai te dar ouro provado no fogo. Hoje Ele vai te dar palavra, Laodiceia. Hoje o crente vai ser renovado pela exposição da palavra. Não precisa de muito entretenimento na igreja, mas se a igreja tem a palavra, o crente tem a vida eterna, o crente tem a vida com Deus. Se o crente está na palavra, pode apontar, mas está na palavra, pode pregar contra ele, mas ele não aceita. Sabe por quê? É porque ele tem a palavra. Pode tentar despregar o que ele pregou, pode tentar passar mel na igreja, mas a igreja já desceu o azeite, e o azeite tira a casca da ferida e traz a alma para a vida eterna. Laodiceia, tampe a tua nudez, Laodiceia, tampe a tua vergonha, porque Laodiceia é uma igreja que estava nua diante de Deus, porque é um caráter dóbrio diante de Deus, é um caráter dóbrio diante da face do Senhor, porque o crente está vestido na igreja e pelado no mundo. O crente está de terno na igreja, está com a vestimenta de aparência na igreja, mas como o evangelista Filipe estava pregando, a Bíblia diz que as virgens prudentes tinham a lamparina e tinha azeite, mas aquelas nécias tinham a lamparina
lamparina, mas não tinha azeite. Quer dizer que tem dois tipos de crente na igreja: um crente que está vestido, mas está cheio de lepra dentro de si; um crente que está vestido, mas não tem azeite na sua lamparina. E crente de aparência, o senhor sabe quem é e quem não é, porque no último dia muitos pastores vão ser lançados no inferno juntamente com as suas ovelhas, e lá as ovelhas vão começar a gritar, ranger de dente e falando assim: pastor, por que você não quis pegar a santidade na igreja? É porque afasta o povo. Estão tendo a cosmovisão teísta errônica nessa terra, porque acha que onde tem muita gente e uma reunião, aí está o Senhor. Mas a Bíblia diz no livro de Lucas capítulo 7 versículo 14: porque a porta é estreita e larga é a porta, espaçoso é o caminho que muitos vão passar por ela, estreita é a porta e apertado é o caminho e poucos são que vão entrar por ela. Então, se você está de mazela no mundo, você é candidato ao inferno. Se você está de qualquer forma neste mundo, você é candidato ao inferno. Se você dorme com a tua namorada, você é candidato ao inferno. Se você é fofoqueiro, se você é jogador viciado, se você gosta de uma cerveja depois de uma santa ceia, você é candidato ao inferno. E o que eu faço, pastor, para não ser candidato? A palavra de Deus diz que se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter, se arrepender, eu vou ouvir dos céus, eu perdoar os seus pecados, eu vou derramar chuva, serôdio sobre a minha igreja e vou lavar os pecados. Mas é quando o meu povo reconhecer que eu sou Deus nessa terra, que eu sou mesmo ontem, que eu sou mesmo hoje, e eternamente serei o mesmo e serei contemplado por uma nação, um Deus que vai vir reger essa terra com vara de ferro, um Deus que vai vir reger os prazeres dessa terra. Alguém pode zombar e tacar pedra, mas no último dia estaremos à direita de Deus Pai, juntamente com a igreja. Olha a Laodiceia. Santo Deus. Unja os teus olhos, porque estão tampados. Unja a sua vista, porque você não está vendo Laodiceia. O pecado está dentro de Laodiceia, e Laodiceia não está vendo o pecado. A bagunça está no meio, e ela não está vendo a bagunça. O entulho está no meio de Israel, mas o povo não está vendo o entulho de Israel. Mas quando aquele que tem os olhos como chama de fogo, a sua face brilha como o sol do meio-dia, os seus pés são como latão reluzente, ele caminha pelos 7 castiçais, e sabe o que acontece? Ele falou assim: eu vou expulsar do meio e vou jogar para fora, como eu jogo o joio no último dia, porque o joio está dando cansaço, o joio está dando trabalho para a minha igreja, mas eu vou revelar no último dia. Eu vou passar peneira na minha igreja santa, eu vou passar peneira, e quem permanecer vai ficar para sempre, e quem tiver de barganha na minha igreja, quem tiver de aparência vai ser lançado fora, quando Jesus lançar o joio fora, porque o joio está dando um cansaço para essa nação, o joio está dando um cansaço para o evangelho, porque hoje em dia ninguém mais quer viver a palavra da verdade. Esta geração não quer viver mais a palavra santa, acha que viver em santidade é coisa do passado. Mas Jesus nunca mudou, por que eu vou mudar? A palavra é a mesma, por que eu vou mudar a palavra? Eu não sou complacente do pecado, eu vou pregar porque Deus está mandando eu pregar, eu vou falar porque Deus está mandando lavar a alma. Eu sei que alguém vai chamar de faxineiro da igreja, mas é o faxineiro que prega a verdade, é aquele que não quer ibope da terra, mas quer que os céus estejam abertos ao seu favor, é aquele que passa no deserto, no meio da luta e dificuldade, alguém joga ele fora, mas ele vai continuar pregando a palavra, alguém não aceita, mas ele prega a verdade, porque sabe que Deus é santo. Use os seus olhos para que veja. Eu repreendo e castigo a todos que amam. Ele está mostrando o amor dele, pastor Domingos, pela igreja. A mensagem não foi mudada à toa, ele está mostrando o amor dele. Ele falou assim: eu estou usando pelo meu espírito
para mostrar o meu amor por vós. Glória a Deus. Eu estou mostrando a minha misericórdia para a igreja brasileira. Eu não vou perder a minha igreja santa. Santo Deus. Eu não vou perder o meu povo para o diabo. Eu repreendo você, Laodiceia, mas eu só te repreendo porque eu te amo. Eu só te repreendo com a mensagem dura porque eu te amo, Laodiceia. Porque eu quero te salvar, Laodiceia. Santo Deus. Porque eu castigo a todos que amo. Ser zeloso pela minha obra e se arrependa-te. Porque pregar a palavra não é moda. Porque cantar não é moda. Só sobe para pregar quem Deus mandou. Não é quem vende a boca. Não é quem vende a honra. Não é quem não tem caráter diante de Deus. Mas só subia para pregar naquele tempo quem Deus mandava. Mas hoje, se tiver um anelzinho de pirulito no dedo, um bom tênis, saber falar e uma saída no pé, o povo chama para pregar e cantar. Mas eu vim te dizer nessa noite, a terra te aplaude, alguém te ovaciona, mas no último dia Jesus olha para mim e para você, pastor Domingo, e vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Mas Senhor, eu pregava na igreja, eu cantava, você cantava na igreja, mas tinha uma tabelinha de preço. Você pregava na igreja, mas tinha uma tabelinha para pregar minha palavra. E no último dia eu sei que você me deu tua boca e fez comércio com teu dom. Aparta-te que eu não te conheço. É por isso que eu não ponho preço. Sabe por quê? Porque se eu pôr preço, eu não posso pregar o que Deus manda, a hora que Ele manda, ou quando Ele manda. Porque a igreja de Deus tem que ouvir a palavra da verdade. O altar não merece quem vende a boca. O altar não merece quem vende a honra. Mas o altar merece alguém que vive em santidade. O altar merece aquele povo que vive em santidade e passa o deserto, mas está em santidade, está correndo de Jezabel, está correndo da mulher de Potifar, mas ele olha e fala assim: eu prefiro o cárcere do que cair na mulher de Potifar. Eu prefiro a Babilônia do que cair com a mulher de Jezabel, porque a Babilônia oferece, só pega quem quer. Eu vou falar porque Deus está mandando, porque quando Jeremias estava na Babilônia, juntamente com Daniel, juntamente com Isaías e os outros profetas, Ezequiel, a Bíblia diz que quando alguém oferecia para Daniel falou assim: eu não vou comer dessa mesa, mas eu vou comer da mesa que está preparada. É aquela celestial que está no céu, é a ceia de Deus, e a ceia não é corrompida, porque ela é santa. Glória a Deus. Já estou acabando. Ele falou assim: ser zeloso, Laodiceia. É porque não tinha zelo, porque estava fazendo. Ele falou assim: Laodiceia, você não tem zelo na minha obra. Você não tem zelo, Laodiceia. Ser zelosa pelo que vocês estão fazendo, porque você não tem zelo. Zelo quer dizer cuidado. Porque naquela época alguém foi levantar a arca da aliança. A Bíblia diz que os filhos de Eli prostituíam na porta do templo, entrava e entregava o sacrifício. A Bíblia diz que eles foram com a peleja contra o povo de Ai, levantaram a arca da aliança, tocaram uma trombeta e Deus não entrou na guerra. Alguém pulou, o arauto tocou e Deus não foi. E falou assim: você está levantando a arca porque você não tem zelo. Eles foram para a guerra, perderam a batalha, e quando alguém voltou, encontrou Elias sentado na cadeira, balançando, e falou assim: Senhor, nós perdemos os seus filhos. Eli continuou firme, assentado na cadeira, mas Elias perdeu o exército. Ele continuou firme, assentado na cadeira, mas quando ele ouviu e teve a ciência que a arca de Deus foi levada embora, ele caiu da cadeira, ele quebrou o pescoço e morreu. E isso falou muito comigo, porque tempo de ministério não te dá garantia de salvação. Você pode estar 40 anos, você vai com os 40 anos para o inferno, porque Deus quer saber de um povo santo, Deus quer saber de um povo arrependido. A Bíblia diz que um soldado passa e vai encontrar a mulher de Finéias alisando a barriga, e quando junto com as parteiras ele vai dizer: olha, o seu sogro morreu. A mulher continuou firme, sentada na cadeira, alisando a barriga. O seu genro morreu. A mulher continuou firme.
o seu marido morreu, nós perdemos o exército, a mulher continuou firme. Aquela mulher de Finéias, ela conseguiu segurar a perda do sogro, a perda do cunhado, a perda do exército, a perda de todo mundo. Mas quando ela teve a ciência que ela perdeu a arca da aliança, ela fez coração de parto, o líquido, a bolsa rompeu, o líquido vazou, a criança foi expelida. Ela pega a criança e vai chamar aquela criança de encapote. Sabe por quê? Porque foi-se a glória de Deus levada embora. Ela estava dizendo: eu posso viver sem tudo nessa terra, mas eu não posso viver sem a glória de Deus, eu não posso viver sem a presença. Glória a Deus. Eis que estou à porta Santo Deus. e bato. Deus está aí. Glória. Deus está à porta. Aleluia. Eu estou à porta e bato. Estou batendo na minha igreja brasileira. Glória. Arrependa-te, porque eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Casa, o apóstolo Paulo diz que somos eu e você, pastor Domingo. Casa somos nós, onde habita o Espírito de Deus. Ele falou assim: a casa que eu entrar, eu vou cear com ele. A casa que eu entrar, eu vou cear com ela. Mas se ela abrir a porta, porque nem todo mundo está preparado para ouvir e guardar a palavra. Porque Romanos capítulo 10, versículo 10: se com teu coração crer, tua boca fizer confissão, tu serás salvo. É Bíblia. Ele falou assim: olha, eu estou na porta da Laodiceia, e eu estou batendo para entrar, porque a Laodiceia estava cultuando Deus do lado de fora. O que tem de igreja é que Deus está lá fora e o povo está aqui dentro. Quando Salomão orou, a Bíblia diz que a glória de Deus entrou na casa, o sacerdote ficou lá fora, e a glória do Senhor ficou aqui dentro. Quem estava aqui dentro não podia sair, e quem estava lá fora não podia entrar. Mas hoje está diferente. O sacerdote está na igreja e a glória está lá fora. Mas hoje, nessa noite, a palavra de vida eterna entrou junto com a glória para mim e para a tua vida. Ele vai reavivar a tua casa, ele vai reavivar essa obra, ele vai levantar os muros e vai tapar as brechas hoje, nessa noite, porque a palavra foi libertada no céu, aqui dentro dessa terra. Ele vai quebrar os aguilhões do diabo. O diabo queria fazer arruaça, mas Deus mandou profeta. O diabo queria fazer bagunça, mas Deus quebrou o laço. Aleluia. Põe sobre seus pés, eu vou passar. Glória a Deus. Ele diz: olha a promessa do povo. Olha a promessa da igreja de Laodiceia. Quem vencer, quer dizer que perdedor não vence. Quem vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Sabe o que ele está dizendo para a igreja? Assim como eu venci, vocês também vão vencer. Assim como eu fiz as obras, vocês também vão fazer. Assim como eu passei dificuldade, vocês vão passar. Mas ele diz para os discípulos: eis que eu estou convosco até o final dos séculos. Jesus não te abandona. O diabo entra, faz bagunça e te larga, mas Jesus não te abandona. Jesus nunca vai nos deixar. Pode cometer o erro que for, mas Jesus vai te corrigir, mas Ele não vai te perder. Mas se você tiver ouvido, ouça a palavra de Deus, amém?